Após a Primeira Guerra Mundial, surgiram alguns movimentos políticos, econômicos e sociais com características autoritárias na Europa. Isso por consequência da crise econômica que se estabelecia a partir do conflito de grandes proporções. Hoje não é difícil, dentro de uma realidade polarizada, encontrarmos pessoas que ofendem seus opositores chamando de fascista. Mas o que é o fascismo? Quais as características do fascismo? Em qual espectro ideológico, direita ou esquerda, se enquadra o fascismo? Bom, cito aqui o fascismo exatamente porque ele é um desses movimentos que surgiram após o conflito de grandes proporções, a Primeira Guerra Mundial, e que se estabeleceu com algumas características muito específicas que precisam ser refletidas antes de utilizarmos essa palavra. É importante aqui dizer que o fascismo talvez seja um conceito entre os mais difíceis de nós chegarmos a uma característica básica e concluirmos o que seja. Isso devido aos aspectos diferenciados que ele tomou em cada um dos locais nos quais foi aplicado. Bom, o fascismo ele tem como característica, primeiro, claro, o autoritarismo, o totalitarismo, a centralização de poder nas mãos do líder. Tem também como característica o grande controle estabelecido pelos meios de comunicação, nos meios de comunicação, nas propagandas e nas ideias propagadas. Temos também, é claro, o aspecto da violência. O aspecto da violência contra os opositores do governo. Aqueles que não concordam com a ideologia são perseguidos, são presos, são mortos. Também temos o enfraquecimento do poder legislativo, a legalização da pena de morte. Nós temos essas como características que pertencem, então, a regimes fascistas na história. Mas esses regimes fascistas são de esquerda ou de direita? Difícil definir. Não dá para dizer porque aqueles que defendem que é um sistema, uma ideologia, um movimento de direita, falam sobre o fato de que ele foi patrocinado por banqueiros e industriais. Também falam sobre o fato de ele ter perseguido de forma significativa o socialismo. Por isso seria de direita. Porém, algumas características da aplicação do fascismo nos mostram a possibilidade, alguns autores assim também consideraram, de ele ser enquadrado como um movimento de esquerda. Como, por exemplo, o fato de que ele foi absurdamente contrário ao liberalismo, a partir do momento em que defendeu um Estado forte. Fez prevalecer a vontade das massas ao invés da liberdade individual. Então é difícil. É difícil nós colocarmos em qual espectro ideológico se encaixa o fascismo, uma vez que ele teria característica de ambos os lados. Para um estudo mais detalhado, nós podemos buscar onde ele foi aplicado no mundo. Bom, temos a Itália com Benito Mussolini, ali considerado um movimento revolucionário radical de esquerda, enquanto na Alemanha, um movimento com Adolf Hitler reacionário radical de direita. Mas não foi apenas na Itália e na Alemanha. Também tivemos a aplicação na Espanha, com Franco, em Portugal, com Salazar, ou mesmo no Brasil, na década de 30 do século XX, através do integralismo, com Plínio Salgado, onde havia inclusive uma saudação a Nauê. É difícil, então, definirmos especificamente, de um lado ou de outro dentro da polarização, se encontra o fascismo. E é importante que pensemos nessa questão, no X da questão, antes de utilizarmos o termo para um caso ou outro. Um abraço fraterno.